Ótimo, tá bom, ótimo, obrigado. Gente, a última pergunta está exatamente aí na folha que vocês estão vendo, no versículo 27 a 30. E vamos verificar a última pergunta. O que você percebe logo depois do fato de Jesus ter tomado o pedaço de pão, molhado no molho e entregue a Judas? Vem uma frase na sequência. O que vem? Ok. Preste atenção nessa informação, com a informação federal. Tão logo que Judas digeriu o pão, comeu aquele pedaço de pão. Agora veja bem, o diabo não estava no pão, né? Eu já vi gente falando que, né? Senão ninguém quer comer mais pão, né? Nada a ver, né? É interessante que nesse capítulo, no versículo 3, no capítulo 13, versículo 3, diz que Satanás está fora. Está fora dele, está tentando, está persuadindo. Agora não, agora ele está dentro. E são raras as vezes em que você... No 2, desculpa. São raras as vezes, se eu não me engano, só tem 2 vezes na Bíblia que Satanás está em alguém. Eu sei que tem hora que você pensa que Satanás está no seu cunhado, mas não está, gente, é só... Não, nada a ver, né? Nada a ver. Eu queria que vocês observassem uma cena que dificilmente as pessoas que analisam esse texto observam. Você tem 2 personalidades nessa sala, fora os discípulos. Ok? A primeira personalidade é Deus. E como é que Deus pode ser enxergado nessa sala? Através do quê? Ele tem cara, tem endereço, tem nome. Em Jesus, isso. Jesus é o próprio Deus encarnado, ele está ali, Deus está presente. E agora o diabo também está presente. Com cara, endereço. Ok? Agora está fácil. Quem é? Judas, é isso. Agora, o que eu quero que vocês percebam é que tem essas 2 presenças estão ali. E olha a reação dos discípulos. Como os discípulos reagem? O que diz na sequência do texto? Olha que coisa estranha, presta atenção. Isso, agora vem o próximo versículo. Ok, ninguém à mesa, ninguém quem? Todos eles. Pode ver que eles não entenderam. Quando Jesus falou, um de vocês há de me trair, ele não sabia quem era, e agora tem ali Deus e tem diabo, e eles não estão entendendo nada. Eles, você entendeu? Não estão entendendo nada. Eles não são discipulador de alto nível. O discipulador de alto nível é aquele que tem a capacidade de fazer leituras, saber o que é de Deus, o que é do diabo. Você entendeu? Não é dedução, não é deduzindo, é saber o que é o que e o que é não. Você entendeu? Viu como o discipulado de alto nível pega a gente no contrapé? Que Deus abençoe vocês no sentido de desenvolverem uma vida de discipuladores, que um dia vocês possam ter um discipulado de alto nível, como Jesus tinha. Você entendeu? E olha o que eles dizem. Quando Judas sai para trair Jesus, o que eles disseram que Judas foi fazer?
Ok? O que eles estavam pensando? Quando Judas saiu, eles estavam pensando que Judas tinha ido na padaria comprar mais pão, pipoca, pizza. Olha o nível da conversa deles, olha o nível das compreensões deles, olha o nível da leitura deles. Você entendeu? Então, se você está discipulando, aí você diz, não, mas discipulado não lida com isso, só com isso. Você entendeu? Eu tenho eu tenho 3 grupos de discipulado em Curitiba. E é muito interessante porque, de vez em quando, eu mesmo não preciso ter essa atitude. Alguém percebe e diz mais ou menos assim, vamos fazer uma oração? Vamos expulsar? Tipo assim, não diz com essas palavras. Vamos nesse mês fazer um jejum, porque a pessoa, o que é o discipulador de alto nível, ele percebe quando o diabo está se movendo. Você entendeu? E não confunde mover de diabo com mover de Deus. Sabe fazer a diferença, o que tem cheiro de diabo e o que tem cheiro de Deus. Você entendeu? Quando você vê todo o seu discipulado só com base em material, em lição, tudo dentro do programinha, você não entendeu nada do discipulado. Quando nós estamos baseados em... Não, meu modelo é esse, eu vou fazer assim, não entendeu nada. Você entendeu? Vou fazer o G12. Você viu falar no G12? Aqui teve essa praga para aqui também. Desculpa, eu fui deselegante, eu sei que eu fui. Você entendeu? Então, porque isso, às vezes, só nos impede de ver o mover de Deus, o mover... E tem que ter os 2 moveres, você tem os 2 moveres, tem o mover de Jesus e o mover de Judas. O mover de Jesus representa quem? Deus agindo. E o mover de Judas... Mas, gente, no grupo tem isso. Vai ter um dia que o sujeito vem endemoniado. Ou não? Vocês acham que não vem? Eu vou chamar aqui meus ajudantes, o Elvis e o Júnior. Não vou chamar a menina agora, não, para não... Eu vou trocar aqui. Eu vou chamar você aqui. Vem você aqui, você... Vou chamar só os bonitos agora. Mais ou menos, né? O Elvis, como o Elvis é meu amigo, eu vou dar o pior papel para ele, tá? Você hoje vai fazer o papel de diabo. Eu sei que alguém pensou, desacertou. Ok. E você vem aqui para frente, o Júnior. O Júnior vai ser Jesus. Nada a ver, né? Tudo a ver. Mas é difícil, né? Vai agradecer ela lá. Ninguém nunca falou de você. Vai lá, dá um... um pouco mais. Isso. Vem mais um pouquinho para frente. Ele é o papel de Pedro, tá? Fica aí bem assim, mais ou menos. Ok. Lembra que tem um versículo bíblico, o diabo fica aqui perto, fica atrás. Não, fica para lá, rapaz, teu lugar é para trás. Gente, você lembra que tem um versículo na Bíblia? Lá tem em vários lugares, em 2 lugares pelo menos. Mas o mais conhecido é Mateus 18, mas também tem Marcos 8, onde Jesus chega e diz assim, gente, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser crucificado, eu vou morrer e tal. E conta essa história várias vezes. E em um dado momento que Jesus está falando isso, o Pedro chama Jesus do lado e diz, Jesus, para com esse papo furado, meu. O que é isso? Eu não estou te seguindo aqui para você morrer. Que negócio de morrer é esse? Para com isso. Aí Jesus pega o Pedro pelo braço e leva no meio dos discípulos e fala uma frase. Você lembra?
Para trás de mim, Satanás. Ok. Então, é essa a ideia. Então, Jesus tem uma relação... Fica direitinho aí, Pedro. Pedro sempre fora do lugar, né? Aqui tá, essa relação está direta, não está? Jesus está se comunicando direto aqui. Nessa hora que Pedro começa a ser usado, né? Aí ele entra aqui, entra aí no meio, isso. Aí, ok. Então, a relação de Jesus não é mais direta com ele, porque ele está atrapalhando. Ele agora está influenciando. Como é que é aí? Tem que fazer... Ele está atrapalhando, está influenciando aqui. Então, o que o Jesus vai falar? O que o Jesus vai falar? Agora é contigo, Jesus. Mas assim, só assim... Não tem não? Não. Isso, aí para essa relação, isso. É isso mesmo. Qual a moral da história, gente? É que Jesus não manda o Pedro embora. Manda o Satanás. Às vezes, na igreja, o que a gente faz? Manda o Pedro embora e fica com o... Como é que é? Satanás. Você entendeu? Por isso tem que ter muito cuidado, tem que discernir. O que Jesus faz aqui, Lúcia? Percebe que o mover... Você entendeu? Está claro para ti? Então, se está claro para a Lúcia, está para todo mundo. Tá? Obrigado. Obrigado, meninos. Desculpa aí, Elvis, dar esse papel tão... Mas você se comportou aqui. O Pedro aqui que não se comportou muito bem. Vocês me... Pedro é sempre Pedro, né? Vocês entenderam, gente? Nós temos que discernir. Por quê? Às vezes a pessoa boazinha que está sendo influenciada. Às vezes a Madalena, gente boa demais, mas de vez em quando... Não? Eu não sei porque vocês estão rindo, gente. Ó, Madalena. Gente, vocês foram maldosos. Nós não concordamos com isso. Mas eu vou pegar no pé deles também, Madalena. Você entendeu? Porque todo mundo está sujeito. Então, o discipulador tem que discernir o que é de Deus, o que é do diabo. Então, nós vamos lá para... Cadê o Júnior para escrever? Vamos lá, Júnior. Apaga lá aquelas estruturas e procura colocar ali a número 3, a pergunta de número 3. Eu acho que tudo aquilo que nós trabalhamos anteriormente se encaixa nessas 3 perguntas. Ou seja, temos que ter o coração de Jesus. Tendo o coração de Jesus, a gente traz todo mundo, consegue trazer todo mundo. E se a gente consegue trazer todo mundo no coração, nós conseguimos ser gratos, nós conseguimos pensar positivo, nós conseguimos ter saudades e assim por diante, e orar com alegria. Agora, essas 3 perguntas mostram exatamente na prática o que é um discipulado de alto nível. E eu vou fechar essa questão, porque nós vamos para a última sessão de hoje, e eu vou, então, demonstrar 3 formas de como você praticar um discipulado de alto nível. Coloca aí. Por que temos tanta dificuldade? Por que temos tanta dificuldade de perceber? Porque temos tanta dificuldade de perceber o mover de Deus e também do diabo, porque são as 2 coisas que nós temos que perceber, tá? Tem gente que fala assim, isso é de Deus. Às vezes não é, né, gente? Tem muita coisa que nós falamos que é de Deus e olha lá, né? Porque temos tanta dificuldade de perceber o mover de Deus e também do diabo, vírgula, e só enxergamos o mundo natural.
ou só enxergamos na dimensão natural. Ok? Eu lembro de uma moça que estava discipulando, ela fazia parte do meu grupo, e um dia ela chegou na minha casa, eu lembro como hoje. Ela disse assim: eu não sei lidar com o meu grupo, não sei. O meu grupo é isso, é aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Ela foi falando, eu falei, Rejane, o nome dela. Eu falei, Rejane, fala mais do seu grupo. E ela, pá. Depois de meia hora, eu tinha um estudo na minha casa chamado Domando a Língua. Eu digo, o que você acha dessas lições aqui? Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha, depois... Aí eu fui, na cozinha, pegar uma água, né? Deixei ela olhando as lições. Quando eu voltei, ele disse, isso aqui se encaixa. Ela disse, o problema do meu livro, do meu grupo é esse. Está aqui. Ou seja, ela não tinha discernido, não tinha capacidade de discernir o que estava acontecendo no grupo. Então, nós que discipulamos, precisamos chegar nesse nível de discernimento, não só do que é de Deus, mas também o que é do diabo. Tem muita coisa do diabo rondando o nosso grupo. E, pastor, você fala de grupo, né? Seu grupo. Vocês trabalham lá, grupos discipulados? Uhum. Não é essa que nem de célula, é diferente. É que célula é a estrutura. Célula tem lugar que dá o nome de grupo familiar, outro dá o nome de GP. Então, a estrutura... Eu poderia chamar de célula, mas eu chamo de grupo de discipulado. Porque célula é a estrutura, lembra que o discipulado é a essência. Se você me dissesse, me falar assim, resume o que é discipulado. Tá ok? Você não perguntou. Mas o que seria discipulado? Discipulado. Que é? É assim, ó. Relação, resumindo, tá? De ajuda. Opa. Que se reproduz. O que você tem aqui? Você tem basicamente 3 palavras: relacionamentos, ajuda e reprodução. Ou seja, se você diz que está fazendo discipulado e essas 3 palavrinhas não acontecem na prática, o que você está fazendo é classe de escola bíblica, é estudo bíblico, sei lá o quê, mas discipulado não. Porque o discipulado, observa, Madalena, que em momento algum fala de material. Em momento algum eu falo aqui de programa. Você entendeu? É vida. Tem que ter relacionamento, tem que ter ajuda, só que não é você que está dizendo que está ajudando. Para você provar que está tendo ajuda no grupo, é a pessoa que está sendo ajudada que tem que falar. Todo final de ano eu faço uma avaliação, final do ano não, meio do ano, eu faço uma avaliação com o meu grupo. Eu faço uma avaliação, como é que fala? Objetiva, para saber se eles têm evoluído. Só dar um exemplo para vocês. Eu comecei o ano de 2019 e fiz uma pergunta para o grupo. E a pergunta era o seguinte: qual o seu medo para 2019? Qual é o seu medo, o seu grande medo? Aí todo mundo que escreveu, pensou um pouco. E tinha um rapaz que falou assim: meu medo é terminar o ano divorciado.
Era o medo dele. E aí, no meio de uma breve avaliação, eu fiz uma pergunta, entre outras perguntas, eu fiz uma perguntinha para ele. Eu digo, qual é o percentual de 0 a 10 para o teu casamento? Tá? Se você tem aqui de 0 a 10, tá? Aí ele disse, a minha nota é 0,5. Como se eu tivesse bom também, né? Mas a grande verdade está acabado, né? Passou. Quando em agosto, foi feita a mesma pergunta para ele. Você entendeu? Quando eu fiz essa pergunta para ele em agosto, nós estamos em outubro já, eu perguntei qual a previsão dele para dezembro. À luz do que ele progrediu bem, né? Ele diz, é possível que eu chegue em 8,5. Gente, aqui já restaurou, né? Você entendeu? A pergunta é o seguinte, você acha que esse cara foi ajudado? Lógico. Eu estou lamentando que eu vou perdê-lo o ano que vem, ele vai morar no Canadá, e agora eu estou torcendo para ele indo para o Canadá, eu estou discipulando ele há muito tempo, né? Ele indo para o Canadá, ele comece lá alguma coisa para reproduzir. Ele já está reproduzindo no Brasil já. Mas eu estou falando que lá ele começa um negócio lá, que eu quero visitar o Canadá. Eu quero ir, nunca fui no Canadá, então eu quero ir lá. Essa é uma forma de ir. Percebeu? Então, você não pode dizer que está ajudando alguém se não aparecer de maneira clara. Todos os meus discípulos que eu discipulo, eu caminho com eles no sentido de ver a progressão. Nós temos uma brincadeirinha nos nossos grupos que a gente brinca sobre os cavalinhos do Fantástico. Os que entendem de futebol aí sabem o que eu estou falando. Aí, qual é o seu time? Tu não entende de futebol, né? É um acidente de percurso. Eles estão todos alegrezinhos, né? Todos alegrezinhos. Quem entende de futebol é São Paulino. Isso eu não entendo, tá? Mas o Cavalinho do Fantástico tem aquela corridinha, né? Então a gente fala assim, fulano, você está bem na frente, hein? Segue o líder. E aí, de vez em quando, a gente chega e brinca com o outro, fulano, teu cavalinho está lá atrás, hein? Você não está progredindo. Mas isso é uma brincadeirinha dentro do grupo para as pessoas entenderem que não apenas eu avalio como a pessoa está sendo ajudada e como ela está reproduzindo, mas entre si eles se avaliam. Eu crio um mecanismo para as pessoas se autoavaliar. Ok? Por quê, gente? Discipulado, isso é uma relação de ajuda que se reproduz. Se não tiver isso, não é discipulado. E eu me relaciono bem mesmo. Por exemplo, terça-feira eu chego em Curitiba. Então, meu voo chega exatamente 10h25. Eu vou almoçar com alguém. Você entendeu? No dia seguinte, eu pego um voo para o interior do Paraná e volto no mesmo dia. Isso na quarta. Na quinta-feira, eu vou a 100 quilômetros numa cidade lá chamada Paranaguá. Eu vou sozinho? Eu vou com alguém. Por quê? Porque é uma relação. Eu enfio as pessoas na minha vida, sabe? Aonde eu estou indo, eles vão junto, porque é uma relação. Não é encontro só no grupo. Por exemplo, eu vou no banco, eu vou tomar um cafezinho. Fulano, vamos tomar um cafezinho? Você entendeu? Aí diz, eu não tenho tempo. Tem. Você tem tempo para fofocar, falar mal dos outros, assistir novela. Então, todo mundo tem tempo. Você entendeu?
Amém? Muito bem. Um ponto alto que você achou nesses fundamentos, que você poderia destacar. Você apaga? Elcio. O pai daquele lá. Pai do Elvis. Elvis também? Mas... Elvis junto. E você, Elvis? Sim, o ponto, fundamentos em si. O que chamou sua atenção? Você acha que você tem dificuldade para isso? Essa é uma área para ti que é mais difícil. E você discipula aqui homens, ou como é que é? Mas quer discipular? E o pastor não deixa, né? Ele não está aqui, vamos falar mal dele, né? Ok? E você... ok. E você, menino, o que chamou sua atenção? Mas cruel? Olha, gente. Então todo mundo que trai é cruel? É, né? O que ela está dizendo é que é possível, se acontecer com Jesus, vai acontecer com todos nós de maneira muito facilmente. Agora, o ruim, como é o seu nome? Beatriz. Agora, normalmente, Elvis, a gente pensa sempre no outro. E quando a gente é o Judas? Por exemplo, você pisou na bola com alguém esse mês? Foi um Judas na vida de alguém? Você viu que você foi? Não lembra agora, né? Você lembra de alguém que você foi, traiu alguém? E é fácil, gente, é fácil. Quando você omite uma informação, quando você só nega uma informação, quando você expõe algo que a pessoa não te autorizou. Uhum. Para eles permitir a ela ouvir, se expor. Ok. Isso é difícil. Sim, com certeza, absoluta. Gente, tem um ponto aqui que eu quero fazer rapidamente um parêntese que vocês precisam entender. E a Madalena que me inspirou para isso. Sempre a Madalena me inspira. Agora eu vou falar bem de você. É verdade. Então, lembra do texto de Filipenses? Lembra de Filipenses? Então, Filipenses peça para o pastor um dia fazer uma conferência só sobre Filipenses. Vocês vão ficar, surpreendido. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o 17, é um texto que vai falar dessa questão do discipulado de alto nível. E esse texto, basicamente, ele tem... Você pode olhar para ele a partir de duas partes, ok? Você vai perceber que ele tem a parte 1, que vai dos versículos 12 ao 14, e a parte 2 vai dos versículos 15 a 17. Agora, curiosamente, eu queria que vocês observassem esse texto, analisando o seguinte: quando você lê o versículo 12 ao 14, você vê claramente uma ideia que o autor está dizendo: ainda não. Ainda não. Ainda não o quê? Ou seja, eu não sou aquilo que eu gostaria.
Só que pode olhar, ele usa 3 verbos. Prosseguir, avançando, acharam? 12, 13 e 14. Se observar, 3 verbos, prosseguindo, avançando, alcançando, são verbos no gerúndio, são verbos que indica que a pessoa ainda não é. Agora, observa que quando você chega no versículo 15 ao 17, você vai achar a palavra, não vai achar a palavra, vai achar a ideia que ele vai dizer, já sou. Ou seja, ainda não sou. Poderia ajudar fazendo assim, ainda não sou. E aqui, já sou. Ou seja, não é contraditório? Como é que no mesmo texto ele está falando que ainda não é, ainda não, e aqui já, ainda não e já? O que está em jogo? O que está em jogo é o conceito de perfeição. Ok? Então, aquele é o meu alvo. Eu quero chegar a ser perfeito. Um discipulador, nota 10. Só que você nunca vai chegar lá. Ninguém chega lá. Por quê? Porque a perfeição não é uma posição. A perfeição é um processo. Ok? A perfeição não é isso aqui. A perfeição é isso aqui. É o processo. Tudo bem? Isso é a perfeição. A perfeição não é o fim do caminho. A perfeição é o caminho. Ok? Então, suponhamos, a Lúcia está onde nessa caminhada aqui? A Lúcia. Aqui, você acha que ela está aqui? Não, só chuta, é só simbólico. Aqui. E você está puxando ainda a sardinha para o lado dela, né? Ela está aqui. Lúcia. Ó, Lúcia, você está bem, tá? E o interessante é que quanto mais você avança, isso aqui mais distante fica. Porque isso aqui não existe. Ninguém chega. Hã? Não, ladeira. Não, mas ninguém regride, não. Nesse negócio ninguém regride, não. O que é conquistado é conquistado. Tá? Mas ok. Então, a Lúcia está aqui. Então, ela está dizendo assim, preste atenção, a Lúcia já fez esse percurso aqui, tá? E falta esse percurso para fazer. O que ela está dizendo? Preste atenção. Eu ainda não cheguei lá, mas não me encontro onde comecei. Então, eu já sou, porque eu já sou dentro do meu tamanho. O que você espera de uma... Quantos anos ela tem? 3. Você espera a atitude de criança de 3 anos, correto? E esta? 8. Calma. O que você espera, Elvis? Você espera a atitude dessa numa criança de 3 anos, a de 8? Não, você quer uma atitude de 8 anos. Assim é a questão do discipulado, assim é a jornada nossa como discipuladores. Ou seja, a Lúcia pode discipular a Stephanie, que está onde, Stephanie? Você aqui? Aqui? Nem começou ainda? Eu vou quebrar. Lúcia, onde ela está? Sem puxar saco. Aqui.
Então, aqui é a Stephanie. Então, quem discipula quem? A Lúcia, na lógica. Essa é a regra, gente. Elza, vai ter sempre alguém pior do que você. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil achar, mas procura. Você vai achar. Ok? Pegou o raciocínio? Então, todo mundo pode discipular, rapaz. Esse negócio não discipula, é frescura. É frescura. Eu vou falar para o pastor colocar todos vocês para discipular. Você entendeu? Quantos jovens tem aqui na igreja? E tem quantos discipuladores? 25 a 30. Todos podem discipular, porque tem sempre um que está chegando e ele pode cuidar. Quantos estão entendendo? Quem é o líder do jovem? Vende bem esse livro aí, senão você vai ver. Você pegou o raciocínio? Ok? E não é o líder de jovem que tem que necessariamente discipular. É assim que funciona? Ufa, ainda bem, não estou pisando na bola, não. Pegou o raciocínio? Então, a maturidade, gente, a maturidade não é chegar aqui. Tem gente que fala assim, eu vou me preparar para discipular. Não, comece a discipular e você vai se preparando enquanto discipula. Uhum. Olha aí, ótimo, ótimo. Alguma pergunta aqui, Elvis? Ficou claro para você? Pode olhar que ele vai dizer que as pessoas devem imitar. Dá uma lida aí no versículo 16 aí. Qual é a primeira palavrinha do 16? Dê aí para nós, Madalena. Rapaz, mas eu estou há 3 dias falando de Filipenses. Ok. Ande de acordo com o que já. Então você não vai contar com o que está aqui, porque você não alcançou. Viu, Lúcia? Você fez o percurso, fez esse curso aqui. Então, aí você anda de acordo com o que já percorreu. Essa é a regra básica, não tem segredo. Ok? E ela vai fazer. Não fala esse negócio não, que eu fico triste. Esse negócio de discipulado 1, 2, 3, livrinho, etapa 1, etapa 2, isso não existe. Isso não é discipulado. Mas ok, você apaga aí para nós. Gente, vamos agora ver na prática. Segura aí, menina. Ok, nós temos aqui. Eu estou tentando ver se a gente consegue ir até 8h30, ok? Eu acho que nós tínhamos programado um pouco mais tarde, mas estou com dó de vocês estão muito cansados, dá para ver a carinha aí, doidinho para comer uma pizza. Ok? Eu vou novamente contar com o meu apoio logístico aqui, que é o Júnior, né? E agora nós estamos na lição 2. Lição 2, vamos lá? Estamos falando... não está o número das páginas aí, né? Mas é a página 2, achou? Ok, muito bem. Agora nós vamos para qual texto? Nós vamos agora para o modelo. Ok? Lição 2. O modelo. Eu acho que eu tenho cerca de uns 20 livros escritos sobre a pessoa de Jesus. Livros
dos mais variados. Esse, por exemplo, é um sobre Jesus, esse um pouco sobre Jesus, e assim vai. Desses 20 livros, eu acho que a metade deles é sobre discipulado, que eu analiso aspecto diferente, perspectiva diferente, e, sem dúvida, não existe ninguém que pode servir de modelo, especialmente para discipulado, como Jesus. E eu separei para vocês esse resumo, porque o que nós vamos ver agora em João, quanto? João 13, 36 a 38. Pode ver que é um texto muito pequeno, muito simples, e, sobretudo, eu queria que vocês entendessem uma coisa: Jesus está num grupo de discipulado, isso ajuda bastante. E Jesus tem um grupo de discipulado, e ele está no grupo de discipulado dele, Júnior. Agora nós vamos ver como é que ele funciona, como o grupo de Jesus funciona. O Júnior vai me ajudar aqui. Fica aí, Júnior, que eu já escreve a primeira. Fica do lado ali para não... Ok. Eu queria que, inicialmente, vocês observassem que são 3 versículos. Observou? Para cada versículo, eu vou ter uma expressão do modelo. Agora vocês vão ver alguém que pratica um discipulado de alto nível. E como é esse discipulado de alto nível? Gente, não é só Jesus que faz isso, você também faz, ou tem que fazer. Tudo bem? Agora, curiosamente, eu queria que vocês observassem uma segunda coisa, que Jesus está num grupo. Eu pedi para não colocar, não sei se vocês sabem. Desculpa aí, é que não avisaram para você. Para cada versículo, eu vou estabelecer um aspecto. Tudo bem? O primeiro versículo, que é o 36, menino, o que diz aí? Como é que abre o versículo? Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Ok. Dá a resposta logo. Não, calma. Está com pressa, Madalena? Jesus respondeu: Mas está tudo no versículo 36? Ok, então lê todo o 36. Madalena, você é uma pessoa muito esperta. A Madalena é esperta, né, gente? Mente rápida, né? Ela capta, né? Madalena, no teu entendimento, Jesus respondeu à pergunta de Pedro? Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Não respondeu totalmente, porque não disse para onde ele ia. Então, Depois eu pergunto: vai para onde vai? Eu vou ali. sim. Então, o que você está dizendo é que Jesus não respondeu. Mas eu estou como talvez Pedro dissesse: não. Eu vou para o céu, vou para o Pai. Talvez se você Pedro queria saber para onde Jesus. Então, minha pergunta continua. Jesus respondeu ou não? Não. Ótimo, é isso, não. E você, Mina, acha que Jesus respondeu ou não? Não. Elvis? Ok. Não. Não. E você discorda deles? Não discorda? E você acha que Jesus não respondeu? Ok, ótimo. E o que eles falaram aqui é uma coisa muito interessante no discipulado. Por quê? Raciocina comigo. A pergunta de Pedro, e perdão pela expressão, tá? A pergunta de Pedro é idiota. Porque fazem 3 anos que Jesus está falando para onde vai. Você entendeu?
falando isso sempre. Eles tiveram até um debate lá, aquele exemplo que eu dei aqui, que era sobre essa questão. Então, Pedro já tinha feito a prova, já tinha feito o vestibular, sabia de trás para frente para onde Jesus ia. Agora, Jesus está no discipulado e uma mãozinha levanta na sala. De quem é a mão? Pedro. E Jesus espera o quê? Uma pergunta especial, coerente. Aí ele vai e pergunta: para onde você vai? Gente, é típico de discípulo, né? Você é discípulo? Se você é um discípulo, você tem perguntas idiotas. Não, de vez em sempre, né, Júnior? Gente, nós que somos aprendizes, tem hora que eu fazia pergunta para o meu discipulador que eu ficava com vergonha. Eu digo: meu Deus, já foi, agora que está aí. Eu vi que ele olhava para mim, mas aquele olhar dele para mim estava falando um monte de coisa. Maranhense cabeção. E eu disse: meu, agora já foi. Eu tentava arrumar e piorava. Porque, gente, nós somos aprendizes. Nós não sabemos tudo. Nós estamos caminhando. Você não tem clareza de tudo. Tem até uma música, não sei se vocês são da época do... Aquele maluco beleza, como é o nome dele? Que ele tem eu não lembro, que ele diz que as pessoas que querem ter respostas prontas, a letra da música dele, que ele disse: isso é babaquice. Não adianta, a vida não tem respostas. Então, nós temos perguntas fora de contexto, perguntas que não têm sentido. Sim, nós que temos 50 anos, 40 anos de fé. Já tem 40 anos de fé? Você entendeu? Mas eu sou bonzinho. Você entendeu? Agora presta atenção. Quando ele faz a pergunta, Jesus não recrimina. Por quê? Porque aí vem o discipulado de alto nível. Vamos lá? Resposta 1. E você vai escrever aí o que é a que está faltando na folha. Não está focado em responder perguntas, mas em atender às necessidades sentidas. As necessidades sentidas. O discipulado de alto nível não está focado em responder perguntas, mas em atender necessidades sentidas. Esse é o discipulado de alto nível. Quem responde perguntas é professor. Quem responde pergunta é pastor. O pastor ama responder pergunta. Eu sempre acho que toda vez que você vai falar com o pastor, ele já tem 2 versículos, 4 versículos, 10 versículos, pronto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele fala. Aí está aí, e daí? E professor é assim também. Vai perguntar na escola bíblica sobre alguma coisa, o professor diz: bem, na palavra de Deus. Aí ele cita um versículo, não tem nada a ver com o outro. Então, quem responde perguntas professor racinha, né? Você é professor? Estou vendo? Agora, discipulador de alto nível não está focado em responder pergunta, mas em atender necessidades sentidas. Agora, presta atenção. O que Pedro tem? O Pedro tem uma necessidade que nem ele sabe o tamanho. E isso é ruim, né? Quando nós temos necessidade que a gente nem sabe o tamanho dela, a encrenca que ela é.
Você sabia que você tem defeito que você não percebe? É interessante. Todo mundo se acha perfeitinho, né? Todo mundo é errado e ele é o certo. Não é verdade? E Pedro tem uma necessidade que ele não tem noção do tamanho dessa necessidade. É uma necessidade que está corroendo ele por dentro, que está destruindo ele. E ele expõe ela aqui. E Jesus percebe. Por isso que Jesus diz: para onde eu vou, você não pode ir agora. Mais tarde vai chegar a tua hora, bicho. Segundo os especialistas, existem 3 tipos de necessidades. Ok? Existem 3 tipos de necessidade. Existe a necessidade real. Ok? A necessidade real, só Deus sabe. Porque Deus conhece tudo. Então, se você é um discipulador, você não deve se basear nela, porque você não é Deus. Correto? Você não é Deus, então você não pode basear o seu discipulado na necessidade real. E existe a necessidade observada. Ok? O que é a necessidade observada, Lúcia? Eu olho assim para o Júnior e eu deduzo pela cara dele que ele está com fome. Né? E não está, né? A cara dele é assim mesmo. Ó, a Lúcia, a Madalena está rindo de você, Júnior. Ok. Mas como é que eu descubro a necessidade dele? Eu pergunto. Eu vou perguntar: Júnior, o que você está sentindo? Aí ele vai dizer: raiva de você que está brincando comigo. Mas aí ele vai falar, e quando ele fala, aí é a necessidade sentida. Porque é quando a pessoa fala. Você quer descobrir qual é a necessidade da pessoa, peça para ele falar. Os meus grupos de discipulado, Lúcia, normalmente eu trabalho em cima de perguntas. Eu tenho material? Tenho. Mas eu jogo perguntas. Eu lembro da última vez que, no grupo da semana passada, tinha uma situação muito especial. Aí eu falei para alguém assim: fulano, como é que você trata de uma situação como essa? Aí ele falou: eu não sei. Não sei tratar, é uma situação muito complicada, tal. E aí eu perguntei para o outro: e você? Ele disse: olha, se fosse eu, faria assim. Aí eu perguntei para essa mesma pessoa: você já passou por uma situação dessa? Ele falou sim. Aí ele começou a contar. Só que no que ele contava, ele chorava. Era uma mulher. Chorava. Aí eu deixei contar, tal. Quando ela terminou de contar o fato, eu perguntei: olha, desculpa, mas o fato de você estar emocionalmente sensível, você já resolveu isso? Não. Aí a situação virou para ela: você quer conversar sobre isso agora? Pode ser. Ok, e você pretende resolver essa questão? Eu não tenho emocionalmente eu não estou preparado, não me sinto estruturalmente, por isso que ela estava chorando. Eu digo: então no próximo encontro a gente pode falar isso? Podemos. Aí a gente anotou no cantinho e eu deixei alguém do grupo para puxar o assunto no próximo encontro. Por quê? É uma necessidade sentida. A pessoa falou o que... Eu não vou dar um estudo. No meio daquela situação que a pessoa estava precisando exercer o perdão, eu não vou tratar sobre a besta do Apocalipse. Não nada a ver, né? Por isso que o estudo organizado, às vezes, não discipula ninguém. Porque você põe o programa, aí a Lúcia vem para o encontro, precisando de tratar com a sogra dela, né?
né? Aí eu vou tratar sobre a besta, que nada a ver a sogra com a besta, né? Não é verdade? Nada a ver. Quem diria? Você entendeu? Então, a base do nosso discipulado de alto nível é focar nas necessidades sentidas. Lembra do exemplo que eu dei sobre a perguntinha do início do ano? Qual é o seu medo? A pessoa enxergava que ela poderia terminar o ano divorciada. E eu agora vou trabalhar nessa necessidade. Eu me reuni com essa pessoa 2 vezes, uma com a esposa dele, e aí dia 1º, agora a gente vai mais uma jantinha de graça lá. Ah? Deus é bom, né? Deus é bom. Ok? Você apaga aqui? Muito bem, agora vamos para a nossa segunda pergunta. O versículo 37. É a Madalena que vai ler ou alguém? Outra pessoa, então. Obrigado. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Ok. Interessante essa pergunta. Observa que tem uma pergunta e uma afirmativa. Vocês perceberam que a pergunta de Pedro já está na vibe de Jesus? Perceberam? Ele já entrou na onda de Jesus. Perceberam? Dá uma olhada aí. Na pergunta dele. Veja que ele mudou, não mudou? Por que não posso seguir-te agora? Pode dizer que ele abandonou a pergunta original dele e entrou. Então, já entrou na de Jesus. Agora, o ponto mais interessante que você tem que observar não é essa pergunta que ele faz, porque a pergunta dele, se a primeira, desculpa a expressão, gente, se a primeira pergunta era idiota, essa é idiota e meio. Porque ele deveria ter ficado calado. Raciocina comigo, ele deveria ter ficado calado, mas não. Hã? Essa foi uma parte que Jesus chamou a atenção dele depois, né? Então, o que ele... Só que tem um detalhe, Elvis. Observa vocês, tá? Na hora que ele fez a pergunta, por que não posso seguir-te agora? Tem um ponto, não tem? Tem um ponto ou não tem? E agora tem uma afirmativa. E qual é a afirmativa dele? Essa foi a... Ele não deveria ter falado isso. Por quê? Porque você vai ver que Jesus ficou por aqui, ó. Não, Jesus já estava por aqui. Agora com essa, ó. Ok? E qual é a prova que Jesus saiu do sério? O Elvis adiantou a conversa. A prova que Jesus saiu do sério, Júnior, está na primeira frase do versículo 38. Ok. Então, fique em pé aí, Elvis. Fala essa frase como você acha que Jesus falou para Pedro. Quer dizer, o jeito que o Elvis está colocando é que está colocando em dúvida o que ele está falando, o que Pedro está falando, não é isso? Lógico, Jesus percebeu, gente, que era mentira. Obrigado, Elvis. Jesus percebeu que ele estava falando abobrinha, que ele estava mentindo. Só para enfeitar. Você é assim, né? Você é assim. Tem hora que você faz promessa que até você acredita que sabe que é mentira. E todo mundo olha e vê a tua carinha assim. E aquela cara sem vergonha, rapaz. Meu Deus do céu. Tem esses crentes aqui na igreja? Tem? Nos jovens não tem, né? Nos jovens... Né? Nos jovens não tem mais.
Mas discípulos é assim. Só que nós não estamos focando aqui no discípulo, nós estamos focando no discipulador de alto nível. E qual é o aspecto do discipulador de alto nível? Vem aqui, Júnior, escreva aí. Mostra aí como é que escreve aí, sem aumentar a letra. Vamos lá. Procure estabelecer um ambiente. Estão colocando aí na folha? Um ambiente de confiança e liberdade. Onde a pessoa possa ser ela mesma. Escreva aí. Eu vendo que muitos não estão escrevendo, não tem caneta. Onde a pessoa possa ser ela mesma. E como é que termina? Ok. Presta atenção o que eu vou dizer para vocês aqui, para vocês pegarem um raciocínio do que está acontecendo aí. O que está acontecendo com Pedro? Isso é uma coisa que dificilmente você consegue identificar. Pedro está à vontade. Pedro está à vontade. Ele sabe, Lúcia, que o discipulador dele não vai punir ele. Ele pode mentir que o discipulador dele vai aceitar ele. Ele pode falar bobagem do tamanho que quiser, mas quem está diante dele ali é um discipulador que não vai olhar com ele com um olhar, meu, não. Por isso que Pedro fica à vontade diante de Jesus. Ele faz uma pergunta idiota, repete e mente. Deixa eu falar para você, se as pessoas que você está discipulando não conseguem ser elas mesmas diante de você, você não é um discipulador de alto nível. As pessoas têm que ser elas mesmas. E quando a pessoa é ela mesma, ela fala bobagem, mente. As pessoas que eu estou discipulando, eu não deixo elas pedir perdão. Eu vou falar um palavrão aqui, me perdoe. Eu digo, não, esse negócio de perdoar, fala o palavrão e para de encher o saco. Você entendeu? Porque as pessoas têm que ser elas mesmas. Elas têm que ter confiança que você não vai punir ela. O que está em jogo aqui não é o mérito do que a pessoa está falando, mas sim a liberdade que ela tem, sabendo que não vai ser punida, não vai ser entregue para o pastor, não vai ser colocada no WhatsApp ou ser condenada. Isso é o discipulado de alto nível. Todos vocês que estão discipulando e condenam as pessoas, exigem das pessoas e pune as pessoas, isso não é discipulado. Julga, obrigado pela palavra, julga as pessoas, isso não é discipulado. Você entendeu? Amém? Aí você diz, não, mas a pessoa tem que melhorar. Está aí você, porque você não melhora também. Você está aí há 40 anos, não melhora nada. E agora o cara que está começando há 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8 anos, você quer que ele melhore? Porque o que está em jogo aqui, gente, não é o discípulo, você entendeu? Mas sim o discipulador, como o discipulador lida com isso. Eu lembro de um rapaz que eu estava discipulando, eu sempre conto essa historinha, porque ela é engraçada, né? Aí eu perguntei para ele assim, a Carol sabe disso? E eu nem lembro a reação dele. E aí ele tocou no assunto tal, e no dia seguinte, no encontro seguinte, voltou e compartilhou comigo que aquilo foi muito significativo para ele, a minha pergunta tal, e passou.
Chegou no final do ano, eu fiz uma avaliação de como foi o discipulado, e ele disse: a coisa mais significativa para mim, nesse ano inteiro, foi aquele dia que você perguntou: a Carol sabe disso? A Carol era a esposa dele. Eu digo: mas por quê? Ele disse: porque eu estava mentindo, enrolando, e eu sabia que você sabia que eu estava enrolando. E um dia você achou uma pergunta que me desmontou. E eu não queria tocar naquele assunto, meses. Mas você jogou a perguntinha, você nunca me censurou, nunca. Simplesmente jogou a perguntinha e deixou o Espírito Santo trabalhar ela em mim e me destruiu. Eu mudei minha vida, eu sou um novo cara. Ele disse: por causa daquela pergunta eu mudei todos os meus referenciais, eu tomei vergonha na cara. Ele não disse essa expressão, tá? Ele é muito polido, né, para usar uma expressão dessa. Ele diz: eu tomei vergonha na cara. Eu mudei em relação a Carol, mudei em relação às pessoas que eu me relaciono com eles, a meu chefe, a não sei quem, o meu sogro, a Deus, mudei tudo. Eu era muito falso, só que você nunca disse que eu era falso. E eu acho que você sabia. Eu falei: o que é isso? Né? Mas é aquela hora que você chega com a pergunta, pá. Teve um outro que eu fui um pouco mais direto. Ele estava tão descarado que eu falei: fulano, você acha que eu acredito no que você está falando? Ele disse: lógico que você acredita. Eu digo: pois eu não acredito, não. Aí eu já fui mais direto, porque o ambiente era mais de liberdade, e ele falou: puxa vida. Eu digo: e aí, você vai continuar mentindo para você? Porque para mim você pode continuar mentindo, que não faz diferença nenhuma. Eu vou continuar vivendo a minha vida, você vai continuar vindo aqui, eu vou continuar seu amigo, mas a pergunta é o seguinte: isso faz bem para você, continuar mentindo para você? Aí nem preciso contar a história final, né? Revolucionou a vida dele, foi uma coisa muito interessante, e ele é muito grato por essa perguntinha, e de vez em quando ele brinca: pô, você não acreditou em mim, meu? Ok. O discipulado de alto nível, esse modelo praticado por Jesus, ele procura estabelecer um ambiente de confiança. Está vendo? A palavra ambiente, atmosfera. Ok? Se as pessoas não confiarem em você, você está construindo um hipócrita. Porque eles vão viver de fachada. Você entendeu? Você está simplesmente trabalhando na formação de um hipócrita em potencial. Você entendeu? Eu tenho um rapaz que eu estou me encontrando com ele de 15 em 15 dias, e eu comecei o processo de discipulado com ele faz algum tempo, e aí ele começou a florear muito as coisas. Eu falei: cara, fala o nome das coisas, não precisa enrolar não, que eu já sei. Eu leio mão também, tá? Porque ele começou a florear, dizendo que Deus é bom. Eu digo: cara, que Deus é bom, eu sei. E você, vale alguma coisa? Porque Deus eu sei que é bom. Não, Deus está comigo. Tá. Tá é muito. Tá? Não te esconda em Deus. É hora de você assumir a tua humanidade. Você entendeu? Que as pessoas: não, é que Deus... Né? Deus misericordioso, Deus é misericordioso, mas você tem que assumir as suas... Você entendeu? Quantos estão entendendo? Mais ou menos. Ok, vamos embora, né, gente? Mais um aqui para a gente picar mula, e amanhã cedo. Que hora amanhã? 9 horas em ponto. E quem chegar às 9h05? Não entra. Então nem... Amanhã... Tem café amanhã de manhã? Olha, eu estou VA com vocês esse negócio de café aqui, hein? Ok.
Gente, ó, amanhã eu vou falar sobre como receber alguém que é novo na igreja e como começar um processo de discipulado com essa pessoa que está chegando na igreja. E eu vou dar uma pista para vocês amanhã, multiplicar a membresia nessa igreja em 2020. Não fica alegrinho não, tá? Não, sem dizer assim, misericórdia. Por exemplo, quantos membros tem a igreja aqui, menina? Eu sei que é a filha do homem. Eu coloquei... Não, mas ela sabe, ela é esposa, é filha. Você sabe... Mas vocês estão jogando um... Tá... Ok, então vocês mais ou menos é metade, é um baixinho e um... Não, brincadeira. Ok, gente, então eu vou dar uma dica para vocês em 2020, chegar a 300 pessoas. Olha, eu vou dar dica de graça, hein? A única coisa que eu vou cobrar é cada um que pegar a dica comprar uma Bíblia. Nem Bíblia tem para todo mundo, né? Gente, então eu acho que a nossa conversa amanhã é muito boa. Falar nisso, amanhã vai de que horas a que horas? Ok, então 2 horas no total. Ok, muito bem. Mas não começa às 9, né? Igual hoje, né? Ok, muito bem. Vamos ver se amanhã funciona. Ok. A última pergunta está no versículo 38, e no versículo 38 nós já lemos uma palavra, né? Uma frase, né? Não lemos? Ok. Eu queria que vocês percebessem como começa, depois dessa frase, como é que começa o texto. Como é que começa? Com 2 palavrinhas iguais. Isso, segura aí. Toda vez que Jesus usa essa expressão em verdade, ele está dizendo assim, Lúcia, ó, se você não prestou atenção no que eu falei até agora, presta atenção pelo menos no que eu vou dizer agora. É isso que significa essa expressão, Júnior, na verdade. Ok? E aí ele faz o que na sequência? Uma afirmação. Qual é a afirmação? Repete de novo, menina. Antes que eu galo cante, você me negará 3 vezes. É só essa declaração, parece que tem tradução que diz um pouquinho diferente. Ok, antes, a mesma coisa. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Ok, que me negará. Ok. Muito forte essa que não me conhece, é muito forte, né? Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? A- Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É a mesma coisa. Então, eu acho, uma das coisas que eu admiro Jesus é que Jesus arriscava em determinadas coisas que eu não arrisco. E Jesus arriscou aí. Observem que Jesus falou de 3 coisas, ok? Ou 3 fatores. A primeira coisa que Jesus falou foi a questão evento. Ele fala o quê? O galo, o canto do galo. Isso é um evento, ok? O canto do galo. É um evento, o galo ia cantar. Ok? Aqui vocês conhecem bem o canto do galo. O galo canta, hoje em dia canta a qualquer hora, né? Eu estava lá em Santa Luzia, o galo cantando 3 horas da manhã. Não tem o que fazer não, né? Porque... Não, mas não é 5 horas da manhã? De 3 em 3 horas? Ok. Então, a segunda coisa que ele fala é o fator tempo. O fator tempo. Ele diz assim, antes que.
Então, essa expressão antes que, é que isso tem um tempo. E existe possibilidade de ter aqui de 4 a 6 horas do período onde Jesus falou até o galo cantar. Em média, dá umas 6 horas. Por quê? Porque quando Jesus falou isso, era mais ou menos 8 horas da noite, onde eles estavam tomando a ceia, e depois Jesus ia ser preso, ia para o Getsemane, aquela história toda. Nós estamos falando daquela noite da traição, ok? Outra coisa que Jesus fala é o fator processo. Qual o processo? 3 vezes me negará. Agora, sabe o que me chama a atenção? E eu quero que vocês prestem atenção. Lúcia, se Jesus falasse essa frase quando Pedro fosse no banheiro, Pedro saiu no banheiro, aí Jesus disse, gente, ele vai me negar 3 vezes, aí o galo vai cantar hoje de madrugada. Menos mal, né? Não, mas Jesus falou para ele, são 9 horas, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Eu estou te dando uma chance para você não fazer. Viu como Jesus é legal? Ele avisa para o cara. E outra coisa, se eu fosse Jesus, eu falava assim, tu vai me negar uma vez e o galo vai cantar. Porque pode ser uma escorregada, o cara nega, o galo canta. Mas Jesus falou 3, ou seja, se eu fosse Pedro, eu ia negar uma só para sacanear o galo. Né? Não é verdade? Mas, olha, na hora que Pedro negasse uma, será que ele não ia se tocar, que Jesus avisou? Aí ele não negaria a segunda e a terceira. Então, esse cara, esse Pedro, tem um problema sério. Quem é assim? Quem é assim aqui? Todos vocês são assim? É lógico que ninguém assume, né? Ninguém assume, todo mundo é bonzinho, está aqui essa carinha de anjo, dá até dó. Entendeu? Gente, sabe o que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu? Se apaga. Quem sabe o que aconteceu? Ou seja, o galo cantou? Se o galo cantou, Pedro negou. Você entendeu? Então, qual a moral da história? A moral da história é que, novamente, nós não estamos analisando Pedro. Nós estamos analisando o discipulador de alto nível. O discipulador de alto nível não está focado em responder perguntas, mas em atender necessidade sentida. O discipulador de alto nível, ele procura, aqui é um azinho, ele procura estabelecer um ambiente de confiança e de liberdade, onde a pessoa pode ser ela mesma para abrir o coração. Agora, a terceira, vamos lá. Conduz a pessoa. Esse é o ponto, tá? Se você um dia pretende discipular, aprenda isso. Conduz a pessoa a fazer descobertas. Vírgula. A fazer descobertas. Vírgula. Por si mesma, de seus pecados e falhas. E se arrepender de forma genuína. Você entendeu? Porque toda vez que você está discipulando alguém, você chega para a pessoa, olha, você está errada.
Isso é terrível. Isso não é discipulado de alto nível. Você nunca deve dizer que a pessoa está errada, nem insinuar. Sabe aquelas insinuações que você faz? Isso é perigoso, você está sendo diabo, viu? Insinuando, diabo que é cheio de armação. Assim, não, nem insinue. Lembra, Lúcia, que Jesus falou assim, sede simples como a pomba, quer dizer, e prudente como a serpente, quer dizer, tenha coração simples, não fique desconfiando, não fique levantando suspeita. Se você começar a somente criar, isso é terrível, né? Isso é... Então, você precisa conduzir a pessoa, levar a pessoa, ela mesma, por si mesma, né? Precisa fazer o quê? Ela descobre por si mesma. Nunca você que fala. Isso é discipulado de alto nível. O resto é aulinha, é um cursinho, os métodos, você entendeu? Do contrário, o que Jesus faz? Ele vai conduzindo Pedro. Ele descobre aqui que Pedro tem um problema sério. Sabe o que o Pedro queria? Qual era o problema de Pedro? Queria tomar o lugar de Jesus. Quando chega aqui, ele aprofunda isso. E aqui, Jesus vai mostrar quem ele é, que ele não está com essa bola toda. Você entendeu? E que ele não toma conta nem das suas emoções. Que Jesus faz um teste, coloca num período ali de 6 horas, 3 eventos, que é a negação, e ele não consegue se controlar. Aí Jesus está dizendo assim, é assim que você quer dar a vida por mim? Você não cuida nem de você, bicho ruim. Entendeu? Isso é discipulado de alto nível. Conduzir a pessoa para fazer descobertas e se descobrindo. Eu sempre, como eu disse para vocês, eu avalio as pessoas que eu caminho com elas de tempo em tempo. Eu faço um questionáriozinho, se eu faço um questionáriozinho, Madalena, no meio do ano, no final do ano, eu reaplico o questionário para ver se melhorou as notas, a performance. E eu sou aquele tipo de pessoa que nunca... Agora, em agosto, fiquei muito chateado com a pessoa que eu estou discipulando, mas muito mesmo. E eu digo, meu Deus do céu, esse cara é um cara horroroso, meu Deus do céu. E aí eu passei uma semana, 2 semanas, no meio da segunda semana que eu estava bem mal, assim, com dificuldade mesmo. Eu percebi que o problema era eu, que ele estava fazendo o que ele podia fazer, que ele estava no limite dele, que ele tem as preocupações dele, que ele tem as limitações dele, e eu que estava querendo exigir coisa que ele não pode dar. Você entendeu? Que não tá, ele não fez o percurso ainda, você entendeu? Ele está aqui, eu estou exigindo coisa aqui, ó, não tem como. Aí eu voltei. Eu passei uma semana para melhorar meu coração. Aí depois fui aquietando. Daqui, quem sabe, 5 anos eu vou compartilhar isso com ele. Não, 3. Não, daqui 1 ano eu vou falar. Porque eu fiquei muito mal mesmo. Talvez a semana que vem eu vou ligar. Ok, muito bem. Agora eu quero... Uma coisa que eu lamento é que João não contou toda a história. João resumiu. E para isso eu quero ir com vocês para Lucas capítulo 22.
Lucas conta a mesma história, ok? Conta a mesma história, o mesmo episódio, só que ele acrescenta alguns detalhezinhos que é interessante para nós aqui. Eu queria que vocês... Eu vou contar a história para vocês, e vocês vão achando aí no texto. É no versículo 62, por aí, né? 54. Ok. No capítulo 22, 54. Agora, presta atenção, que eu vou contar a historinha e vocês vão se achando aí no texto. Acontece o seguinte, presta atenção aqui, ó. Ok, gente, ó. Ok, vamos lá. Ó. Quando Pedro nega, a boca dele está fechando ainda. O que acontece nessa hora? O galo canta. Como é que o galo canta? Vai um galo aí. Vai. Como é que o galo canta? Fala aí, Elvis. Pelo menos isso na vida. Não, fala direito. Faz um galo macho mesmo. Vai, Júnior. O Elvis não vai, não. Como ninguém sabe aí? Então vamos mulher mesmo, já que os galos aqui não cantam. Gente, mas o que? Isso é um galo fraquinho. Então vamos lá. Pedro nega 1, 2, 3. Na terceira, o galo canta. Agora presta atenção no detalhe. O que Jesus está fazendo ali? Não parece coisa combinada? Agora deixa eu dar um enredo para vocês. Jesus, naquela madrugada, presta atenção, ó. Jesus foi preso, mais ou menos 12 horas da noite. E ele passou por 6 julgamentos, e o último julgamento dele foi às 7 da manhã. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, 7 da manhã. Por quê? Porque ele foi levado para o... como é que fala? Foi condenado e apanhou bastante, depois ainda teve que carregar a cruz até o Gólgota, e ele chegou lá às 9 da manhã. Ele foi crucificado às 9 da manhã. Então, há quem diga que o julgamento dele aconteceu o último dos 6 julgamentos. Ele passou por 6 julgamentos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 julgamentos. Agora, veja bem, a pessoa que passa por 6 julgamentos, na madrugada, a agenda não está combinada. Você entendeu? Não é coincidência que Jesus está passando no corredor, justamente na hora que o Pedro nega, e justamente na hora que o galo canta. Não é coisa combinada para ferrar Pedro? Não é? Não parece? Jesus está passando ou não está? Só que na hora que Jesus passa, e eu fico imaginando a imagem, Jesus vai passando, e aqui vai bem devagarzinho assim, tá? Para esperar o Pedro negar e o galo cantar. Olha, gente. E na hora que o galo canta, o olhar de Jesus cruza com o olhar. Está escrito aí? Tá. E se fosse você no lugar de Jesus, como seria o seu olhar? Que mensagem você passaria nesse olhar? O que você diria? Te avisei, bicho ruim, miserável. Seu maranhense cabeça dura. Mas a verdade é, quando você vê o resultado, possivelmente o olhar de Jesus foi um olhar de acolhimento, de compaixão, e Jesus estava dizendo com aquele olhar, apesar disso, eu te amo e estou com você. Voltou-se para ele. Isso significa que possivelmente Jesus estava procurando ele com um olhar. Cadê o mentiroso? Cadê o mentiroso? Cadê o mentiroso? Hã? Exatamente. Sabe por quê, gente? Porque o discipulado de alto nível não condena, não exclui, acolhe. Porque as pessoas vão falhar mesmo. Esse negócio de você querer escolher só pessoa boazinha para discipular,
você é um discipulador péssimo. Porque quem escolhe pessoa boazinha é porque você é ruim de serviço. Tem que procurar cara ruim, tipo Elvis, tipo Júnior. Quanto pior, melhor. Hã? Porque aí é que tem graça. Porque ninguém espera resultado, o que vem é lucro. Quem é? Ah, você que é o discipulador. Deus te guarde. E te proteja. Ok? Mas, gente, a grande verdade é isso que eu estou dizendo. Você precisa, como discipulador, conduzir as pessoas a ele fazer sua própria descoberta. E qual foi a descoberta que Pedro fez? O que prova que ele fez a descoberta por si mesmo? O que prova? E chorou amargamente. Você entendeu? Esse chorar amargamente, você tem que levar a pessoa no nível em que ele se encontre, se ache em si mesmo e chore amargamente. Eu tenho uma pessoa que eu discipulo há muitos anos e eu digo, sem frescura hoje, não vem chorar aqui. Ele acha disso, rapaz, você é o discipulador mais cruel que eu já tive. Você pega a gente, quebra a gente, depois você fala que para mim não... Onde que... Cara, eu digo, não, hoje eu não estou com tempo, não. Mas a grande verdade, esse rapaz é uma das pessoas que eu mais gostei de discipular, discipulo ele ainda, só que a gente não tem encontro periódico. Ele era muito interessante, ele chegava na minha casa, e na minha casa tem uma escada, cada lance de escada tem uns 5 degraus, e eu abri o portão, e ele começava a falar, e ele é muito empolgante, ele é persuasivo, e ele tem umas histórias, um negócio e tal, etc. A gente demorava uns 10 minutos para chegar lá em cima. E é pertinho, sei lá, dessa parede até ali, a escada. E porque ele era empolgante e tal. E eu tenho uma história com ele muito interessante. Ele é um alto executivo de uma empresa, né? E ele quis trocar de empresa, então ele entrou numa concorrência e ele eliminou todo mundo. E ele me dizia, eu estou eliminando todo mundo, eu sou bom mesmo. E aí ele foi, demorou isso uns 6 meses, ele eliminando, não, menos do que isso, eliminando. Aí um dia ele me liga e ele disse, Josa, só tenho eu e uma pessoa. Eu digo, cara? É. Eu digo, e quem é? Um homem ou uma mulher? Ele disse, uma mulher. Eu falei, me fala um pouco sobre ela. Aí ele falou, então você perdeu. Ele disse, não, está amarrado, desamarra, você perdeu, cara. Essa você não vai levar. Porque eu tinha falado com ele um tempo atrás que a beleza abre porta. Os feios sabem disso, né? Não é verdade? Você sabe, a beleza abre porta, não adianta. Você que é feio sabe disso, que quantas portas se fecham, né? E, lógico que eu digo, cara, você lembra daquela palestra que eu dei sobre a beleza e tal? Ele disse, sim, eu digo, então, dificilmente você vai passar, a menina tem preferência, vai ter preferência. Ele disse, não pode, eu sou mais competente. Eu digo, não é agora não é hora de competência. Você é feio, bicho. Mas foi uma coisa marcante na nossa vida, porque ele conseguiu passar, né? Ele está vendo aí, tua teoria caiu por terra, não sei o quê. Então, um cara que me marcou bastante, ele me ensinou muita coisa. Foi uma caminhada de discipulado muito interessante. Isso é uma coisa interessante também, que o discípulo ensina muito ao discipulador. Eu já escrevi mais de 70 livros desses aqui, Eu acho que desses 70, 80, eu fui inspirado na vida de discípulos. Pessoas que
que eu estou discipulando, que tem uma experiência, dá uma ideia, aí eu vou esboço o assunto. Então, por isso que discipulado é uma coisa boa para mim. Eu lembro de um que estava pregando, e aí ele terminou de pregar e eu ouvindo ele, aí eu digo, cara, eu tive uma ideia brilhante na sua pregação. Ele disse, não me diga, eu digo, tive uma ideia, eu tive uma ideia de escrever uma série de livros com base no que você falou. Ele disse, para de brincadeira. Aí passaram um total de, parece que uns 6 meses ou um ano. Aí eu entrei na sala dele, fui lá no escritório dele e levei a série essa daqui. Dos livros é esse aqui. São 4. Eu falei, estou te trazendo de presente. Ele disse, por quê? Ele disse, porque essa é a ideia da série que eu tive quando você estava pregando e você me convidou para ouvir sua pregação. Ele é meu discípulo, né? Ele olhou, ele chorou, cara. Ele falou, cara, não me diga, eu te inspirei. E são coisas assim. E um último testemunho nesse sentido, tem um rapaz que eu comecei a discipular, ele tinha 17 anos. Com 17 anos, presta atenção, com 17 anos de idade, ele já tinha 1 ano de missionário no Canadá. O cara é um fenômeno. Se você olha para ele, você não dá nada. Não dá nada. Então, isso já tem 23 anos, ele tinha 17 anos, hoje ele tem 40. E ele é pastor na Alemanha, ele já abriu 3 igrejas na Alemanha, ele é um cara muito famoso na Alemanha. E aí, eu fui lá em fevereiro, voltei no mês de julho, e então, agora no mês de julho, eu levei e apresentei minha Bíblia lá, e ele ficou muito contente, e ele já está muito animado, porque ele quer traduzir para a Índia, não sei o quê, etc. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Agora, no começo de setembro, eu estava indo em Curitiba tem uma rua chamada Avenida 7 de Setembro, uma avenida principal, e eu estava andando, em 8 minutos eu chegaria no escritório, aliás, numa sala de aula, e o telefone toca. Era mais ou menos, lá na Alemanha, meio-dia, no Brasil, 8h40, mais ou menos, enfim. Aí eu olho, eu vou atender. O nome dele é Samuel Igor Kutensky. E aí eu falei, Samuel, tudo bem? E eu vou resumir. Ele disse, Josadak, eu estou te ligando para o seguinte, esse final de semana eu fui em Paris, que é a capital da França, e eu fui convidado pela maior igreja de Paris para ministrar lá. E a esposa do pastor é brasileira. E nos 3 dias que eu fiquei lá, num dos dias ele me levou na casa dele. E eu fui na casa dele. E quando eu cheguei, que entrei, ele não explicou, mas ele disse que entrou numa parte da casa e chegou na sala, e em cima da estante tinha uma Bíblia do discipulado. Aí ele olhou e disse, não é. França, Paris, uma Bíblia do Josadak, não pode. E ele diz assim, cara, eu chorei, porque faz parte de mim. Quando eu li aquela Bíblia ali, o que essa Bíblia está fazendo aqui? Eu estou te ligando, não é para dizer que a tua Bíblia chegou e vai chegar, mas eu estou te ligando pela satisfação que você é meu discipulador. Você entendeu? E muitas coisas do que nós vivemos junto no Brasil, e continuamos a viver aqui, porque eu vou lá com frequência, eu tenho uma reunião com ele uma vez por mês, por Skype, num discipulado, né? Ele diz, cara, eu comecei a chorar, eu não sabia de onde é que vinha o choro. Eu não sabia, eu não sei se era satisfação, se era
o que era. Eu só sei que eu chorei e aí eu tive que explicar para o francês por que eu estava chorando. Aí eu fui contar a tua história. Eu digo, isso vai dar mal, porque vai contar a minha história, o cara vai me chamar para mim ir lá, e enfim. E ele disse, não, quanto a isso, não se preocupa não, que eu aqui tomo conta desse negócio, eu posso treinar o pessoal, etc. Mas ele descontou a história, que eu comecei a discipular ele com 17 anos, que o primeiro dia que eu conheci ele foi num jejum, numa chácara, ele estava tocando um violãozinho, ele era bem magrinho, imagina um guri com 17 anos, nem começou a viver. E então eu comecei a trabalhar com ele naquela época. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é que todas essas experiências são marcadas exatamente por esses fatores. Ou seja, o discipulador padrão de Jesus, ele não foca, e o meu discipulado, o seu discipulado, para ser de alto nível, não pode focar em responder pergunta. Porque você não pode, no discipulado, trabalhar com a cognição, com a mente. Você tem que trabalhar com o coração. Amém? É isso. Segundo, você tem que estabelecer um ambiente de confiança, uma atmosfera de confiança. Em momento algum, o discípulo deve desconfiar de você, que você não é de confiança. Se em algum momento o discípulo tiver um pequeno lampejo que você não é confiável, o discipulado acaba ali. O que pode continuar é o estudo bíblico, os encontros, mas o discipulado não acaba, não tem. E isso é uma coisa básica, as pessoas têm que confiar em você como se você fosse a pessoa mais leal do mundo, porque aí ele vai se abrir e vai tratar. Terceiro, ele conduz, Jesus fazer isso, você tem que fazer isso, tem que conduzir a pessoa a fazer suas próprias descobertas. Você nunca deve dizer, você está errado, você tem que corrigir isso. O Espírito Santo, através da sua ajuda, vai tocar na pessoa, vai fazê-la reconhecer. Normalmente as pessoas chegam para mim, Josa, você acha que isso está certo? Eu digo, não sei, o que você acha? Eu acho que está errado. Vamos conversar sobre isso? A pessoa já está pronta, né? Aí a gente vai tratar sobre isso. Ok? A última historinha, agora no meio do ano, eu estava conversando com uma pessoa e disse, a pessoa que está do meu grupo de discipulado, ela disse assim, eu estou com muita dificuldade de não falar mal de determinadas pessoas. Quando eu me vejo, eu já estou denegrindo. Aí eu dei uma tarefinha para ela, eu digo, ok. Então você vai pegar um pedaço de papel, tá? E você vai colocar um xizinho. Toda vez que você, durante a semana, eu demorei uns 15 dias para voltar a conversar com essa pessoa, você vai colocar um xizinho toda vez que você falar mal de alguém. Tá? Aí eu disse, na outra semana, você vai colocar um Y toda vez que você foi tentado a falar mal e não falou, que você evitou. E foi muito interessante. Eu faço esse exercício frequentemente, mas esse está tão fresquinho que a pessoa, curiosamente, trouxe por escrito para mim. Tá? E, lógico, eu fiquei brincando com ele, né? Eu digo, e esse xizinho, quando foi? Eu digo, cara, mas esse aqui de manhã, esse aqui à tarde, você não se toca, não. Mas é o caso de Pedro aqui. Você entendeu? É uma dinâmica bem simples, bem ralé, mas que normalmente eu aplico para as pessoas. Bem simples mesmo. E aí a pessoa tem que trazer pronta, né? Amém? Amém.
Eu espero ter ajudado vocês a virar a chave para um outro modelo, quem sabe, de discipulado e que pode efetivamente revolucionar a sua vida e a vida das pessoas que você está cuidando delas. Amém?